Sejam bem-vindos. Tem uma mensagem aqui. Ok. Queremos agradecer a presença de todos, é uma alegria. Hoje nós tínhamos o Bispo Souza que estaria ministrando, mas ele precisou adiar um pouco por motivos pessoais, ele não vai poder estar e vai vir na última quinta-feira do mês de julho, né? E nós vamos ter aí nas próximas quintas, já estamos agendados, os próximos preletores, e nós, semana que vem, Aloysio, nós temos o... Eu tenho que pegar na minha agenda. Porque a gente tem que ver a ordem, né? Mas a gente vai divulgar, nós já temos... Mas estão todas as quintas do mês de julho estão comprometidas. Todas elas, tem pregador para todas elas. E já está se desenhando de agosto. Ou seja, o negócio está pegando o ritmo. Sim. Eu lembrei que o Glaze havia de ficar na última semana do mês de julho, mas como o Bispo Souza vai para essa última quinta-feira, nós podemos marcar a primeira quinta de agosto. Primeira quinta ele. Eu vou colocar o Glaze na primeira quinta de agosto. Já vou te dizer agora aqui. É o Glaze Reuel, lá de Charleston, em Carolina do Sul. Lamartine. Do norte, né, Jonas? Norte ou sul? Sul. Sul, Carolina do Sul. Então, agosto, primeira quinta é dia 5. Sim. É pastor... Glaze Reuel. Glaze com I ou com I? Y. Com Y. Glaze. Reuel. Ok. Bem? Para quinta-feira, dia 5 de agosto. Na próxima semana, nós vamos ter o Lamartine e ele vai estar falando sobre a vida de Abraão. Bênção. Aleluia. Então, vou pedir o André esteve falando conosco agora no início, dando testemunho nós estamos conversando a respeito toda essa situação de pandemia. Ele é um vitorioso dessa guerra, né? Esteve ali numa situação difícil em CTI e Deus o tirou dando vitória, né? Nós temos nos inspirado na vida do André também pela perseverança e pela determinação com que ele tem encarado assim esse momento. Eu gostaria de pedir então nesse momento, André, que ele orasse, colocando o pastor Aloysio e pudéssemos desde agora já agradecer todos e a bênção sobre todos os nossos amados pastores, amigos, os ministérios aqui presentes e aqueles que chegarão, estarão vindo e os que depois estarão participando, vendo a gravação aqui dessa nossa reunião. Oh, Deus poderoso, Paizinho, a gente vem te buscar hoje, Pai, como irmãos, Pai. A gente se une e a gente ora em concordância, liga sobre a terra, Pai, aquilo que queremos buscar em Ti, Senhor. A Tua sabedoria, a Tua paz, o Teu amor, e que o Senhor venha usar o pastor Aloysio, Senhor. Usa ele, fala através do Teu Filho, Pai. Fala conosco, Senhor, e ministra, ensina, Senhor, tanto a ele quanto a todos nós, Senhor. Que o Teu amor flua, meu Pai, por dentro dele, alcançando todos, meu Pai, que estão aqui ao vivo agora, e também aqueles que ainda vão ouvir essa gravação, Senhor. Que a Tua unção seja tão poderosa, Pai, que ela transcenda o tempo, Senhor. Ah, Deus amado, usa o Teu Filho. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui agora para Te ouvir, Senhor. Nos unimos, Pai, nessa oração em concordância para ouvir do Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós toda a Tua graça e o Teu amor, Paizinho. Nós Te agradecemos de antemão, porque sabemos da Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus tem colocado algo no meu coração, uma frase que eu diria tem como golpeado o meu ser, que é o seguinte: nós vivemos esses dias diferentes, nós vivemos esses dias com dificuldades, nós vivemos esses dias de pandemia. O que Deus está fazendo? O que Deus está operando em nossos dias? E algo Deus colocou no meu coração. Deus está abalando o mundo inteiro, para que no final só permaneça de pé aquilo que é inabalável. Nós, às vezes, não percebemos essa obra que o Senhor está fazendo, que é necessário esse abalar, que para provar, para demonstrar que permaneça de pé apenas o que é inabalável. A palavra do Senhor nos fala claramente sobre a edificação daquelas duas casas, uma na areia e outra na rocha, e diz a palavra: e veio a chuva, e transbordaram os rios, e deram contra as casas, provaram os alicerces das casas, provaram a construção da casa. E a Bíblia diz que aquela casa que foi alicerçada na rocha permaneceu inabalável. Mas aquela que foi construída na areia ruiu, e diz: e foi grande a ruína, ou grande a destruição. Mas Deus está fazendo isso para que aquilo que está em Cristo, para aquilo que está na palavra de Deus, permaneça de pé, permaneça inabalável. Às vezes nós não queremos esses ventos, às vezes nós não queremos essas águas chocando-se contra nós, às vezes não queremos esse movimento, que é um movimento destrutivo. Ele é destrutivo. Mas a palavra também diz, tirou-me de um tremendal e firmou-me, me tornou firme, os pés sobre a rocha, e afirma: não serei abalado. Eu volto a dizer, Deus está fazendo algo no mundo inteiro, para que no final permaneça de pé apenas o que é inabalável. Se não permanecer de pé, é porque não é inabalável, porque é Deus quem está abalando, é Deus quem está movendo. Nós usamos uma expressão muito comum, dizendo: a minha vida está no altar. E eu, às vezes, me pergunto, será que nós entendemos o que é ter uma vida no altar? Porque no altar apenas uma coisa acontece: sacrifício e morte. Se eu estou no altar, sacrifício e morte é o que vai acontecer na minha vida. E se eu realmente desejo ter uma vida no altar, como nós tanto pregamos, nós tanto falamos, vamos restaurar o altar, vamos reconstruir o altar, vamos ter a nossa vida no altar, esse sacrifício e morte tem que acontecer na minha vida. E não apenas um sacrifício e morte, mas sermos consumidos pelo fogo do altar. Consumidos até, eu digo, as cinzas. E nós estamos prontos para isso? Será que nós estamos prontos para esse mover de Deus na nossa vida, que nós tanto falamos, sobre esse verdadeiro altar, esse lugar de sacrifício, onde eu me sacrifico, onde eu morro, no altar o fogo me queima? Será que nós estamos prontos para isso, de fato, para dizermos? Porque há quem pensa que estar sobre o altar é a mesma coisa de estar num trono. Não, um altar é uma cruz.
O altar é um lugar de morte. O altar é um lugar onde a operação da morte acontece. Mas é tão necessário para nós, ministros, a operação da morte. Por quê? Porque a Bíblia diz, em mim opera a morte, para que em vós opere a vida. Por que não estamos vendo a vida operar como deveria operar nos nossos ministérios, nas nossas igrejas, nas nossas mensagens? É porque nós não estamos permitindo, nós não estamos morrendo. Nós precisamos morrer. A palavra nos diz sobre adquirir unção. Aquele famoso texto que diz, vão e comprem unção. Na realidade, talvez a melhor palavra seja, vão e adquiram unção. Jesus, em diversas parábolas, falou sobre adquirir. Entre elas, falou daquela pérola de alto preço, daquele negociante que diz, e vende tudo que tem. Fala daquele campo e vende tudo que tem e adquire. Adquire a pérola, adquire o campo. E agora, com toda a liberdade, eu falo, adquire a unção. Então, sobre tudo que podemos possuir, nós devemos adquirir a unção. Ou seja, mais do que tudo, nós precisamos adquirir a unção. Quando nós falamos da operosidade da morte, a unção, originalmente, os elementos da unção, eles eram derramados sobre o corpo morto. E o próprio Senhor Jesus disse, ela me ungiu para a morte. Por que era importante a unção em relação à morte? Porque a morte traz um odor. A morte traz um cheiro, o cheiro da morte, o cheiro da corrupção, o cheiro da putrefação, o cheiro da podridão. Mas há um outro aroma, o da unção. E o perfume da unção, porque a unção, aquele óleo da unção, um precioso óleo da unção, o óleo com o qual Davi foi ungido, o óleo com o qual Arão foi ungido, era um óleo que era mais um perfume. A Bíblia diz obra de perfumista. E então eu quero dizer uma coisa, é impossível esconder o fato que fomos ungidos. O perfume nos delata. O aroma demonstra. Quando você está do lado de uma pessoa ungida, você sentirá a unção. Porque você sentirá o perfume da unção. Um perfume que vence o odor da morte. Um perfume que vence a morte. E não é sem motivo que a Bíblia diz que nós somos o bom perfume. O bom perfume do Senhor. De modo que nós precisamos adquirir essa unção, e que a Bíblia diz, não faltará unção sobre a sua cabeça. Sobre a sua cabeça. E aí estamos nos aproximando da importância de tudo isso que estamos vivendo em nossos dias. Estamos vivendo na obra que estamos fazendo através dos relacionamentos, através de igrejas que se relacionam. E eu sempre falo, como igrejas se relacionam? Através de ministros que se relacionam. Porque quando os ministros se relacionam, as igrejas se relacionam. E a Bíblia diz como é bom e como é agradável viverem unidos os irmãos.
E então a palavra nos diz, é como óleo. O óleo precioso que desce. Esse é um óleo que desce. Mas eu quero salientar o que a Bíblia nos fala sobre o caminho dessa unção. Como essa unção desce, como essa unção se manifesta. O caminho dessa unção é um caminho interessantíssimo. Diz, desce sobre a cabeça e sobre a barba e sobre a gola e sobre as vestes, sobre a orla. E até onde essa unção vai? Vai até o solo. Vai até o chão. Mas em momento nenhum diz que essa unção desce sobre o rosto, ou desce sobre o peito, ou desce sobre os braços. De modo que parece assim que a unção não desce sobre a pele, sobre a carne. E quando eu leio em Êxodo, lá para o capítulo 27, no versículo 7, é dito, assim ungirás, derramando na cabeça. Assim, havia uma maneira correta, certa de se ungir. Não era ungir de qualquer maneira, era derramar o óleo sobre a cabeça de tal maneira que ele escorresse, como é descrito no Salmo 133. E diz ainda a palavra, diz que em Levítico nos fala sobre o derramar do óleo sobre a cabeça de Arão, diz, ungido para santificá-lo. A ênfase é santificá-lo. Santidade é a ênfase, não carnalidade. Não carnalidade. Leonard Ravenhill tem uma frase extraordinária desse homem que é um martelo de Deus. Eu o chamo de um martelo de Deus. Suas palavras são palavras de impacto. O homem que escreveu aquele livro, Por que tarda o verdadeiro avivamento? Esse grande servo de Deus, ele diz, basta dessa balela, ele usa a palavra balela, de quem crente carnal. Se somos convertidos, não podemos ser carnais. Santidade é o nosso destino. Santidade é o nosso destino. E há um texto nas Sagradas Escrituras falando sobre a unção, dizendo que não se ungirá com óleo. Em Êxodo 30, versículo 32, não se ungirá com óleo da unção. Na Bíblia inglesa está assim, a carne do homem. A carne do homem. Nós às vezes falamos, mas a unção não tem que estar sobre a carne. Toda a carne será revestida do poder do Espírito Santo. Mas não ungirás a carne. Há muita carne hoje nos púlpitos, há muita carne hoje nos ministérios, há muita carne, há muita carnalidade, há muito do eu, há muito do homem, há muito do interesse próprio, há muito da glória própria. A unção não é para a carne. A unção não é para exaltar a minha carne. A unção não é para minha glória própria, não é para o meu interesse próprio, não é para o meu projeto pessoal. A unção é para a santificação. Então, sobre tudo o que devemos adquirir,
devemos adquirir a unção. Como eu disse, a ideia é que essa unção que é derramada, e aonde acontece isto? Aonde estão reunidos os irmãos. E agora entra na ênfase que eu desejo justamente dar. Nessa reunião, a Bíblia nos diz uma coisa interessante. Diz que mesmo que o pé diga, porque não sou mão, não faço parte do corpo, diz, nem por isto deixa de fazer parte do corpo. Nós tratamos como algo muito natural, uma coisa que é totalmente inatural ao corpo, que é a divisão, que é o apartar. Para que o pé não faça parte do corpo, é necessário uma agressão brutal contra o corpo, é necessário decepá-lo. Isso não é natural. Nós não podemos aceitar coisas como naturais. Ah, isto é assim mesmo. Quantas vezes nós falamos isso? Não, isso não é assim. Há algo que nos une, que se chama vida. E Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. O corpo vivo não lhe é natural perder qualquer parte do corpo. Tudo isso é uma agressão. Mas diz como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E diz, é como o óleo precioso. E diz, ali dispensa o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. 3 coisas acontecem quando há esta reunião, quando há esta união. Unção para santificação. Bênção e vida. E vida eterna, porque a vida para sempre. Bênção e vida. Nós podemos também ler a bênção e a vida para sempre. Ambos para sempre. Então, que tantas pessoas não percebem, às vezes, a importância disso. A importância de nos unirmos e de nos reunirmos. Quando nós lemos na primeira epístola de Paulo aos essa questão da seguinte maneira. A palavra também diz que Jesus tomou o pão e o partiu. E disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Meu corpo. Porém, quando eu leio as Sagradas Escrituras, eu vejo que o corpo de Cristo não podia ser quebrado. E se não podia ser quebrado, como Cristo diz, esse é meu corpo que é partido? Porque é uma grande diferença entre quebrar e partir. Porque Cristo parte o corpo e comparte o corpo, porque reparte o seu corpo. Ele partiu o pão, ele repartiu o pão, e dessa forma ele compartiu o pão, de modo que esse partir é um partir para melhor, porque é um partir para unir. Porque ele reparte e comparte. E quando você comparte, você
está partilhando ou compartilhando e se tornando companheiro. E a palavra companheiro significa justamente isso, o que participa do mesmo pão. Então nós nos tornamos companheiros, nós nos tornamos unidos. Por quê? Porque se parte, reparte e comparte. Mas quando se quebra, se rompe. E quando se rompe, se afasta. E quando se afasta, se separa. Essa é a diferença entre partir e quebrar. Quando nós sabemos agir assim, nos dividir para melhor, dividir para compartilhar. Então, na realidade, quando você quebra, quando você rompe, você faz uma coisa estranha. Mesmo que você esteja junto, você está separado. Isso é ajuntamento. Diferente. Possamos, de fato, estarmos unidos uns aos outros. Não permitindo esse quebrar que leva a um afastar, esse afastar que leva a um separar, esse separar que é um romper, tão rompido que mesmo que sejamos juntos, só estaremos ajuntados. Você sabe o que é ajuntar algo? Você sabe muito bem o que é isso. Que reunir é algo bem diferente. E que nós fomos chamados para essa reunião. E a Bíblia nos fala, onde estiverem 2 ou 3, veja, não ajuntados, mas diz o quê? Reunidos no meu nome, em seu meio eu estarei. Ou seja, a reunião produz uma presença. A reunião convoca uma presença. A reunião faz se manifestar uma presença. E a presença do próprio Senhor, e a presença dele é que faz a diferença. Se nós queremos que as nossas igrejas voltem a realmente encherem-se de vidas convertidas, vidas entregues ao Senhor, e não apenas de um entretenimento ministerial. Se nós queremos isso, igrejas lotadas de santos, nós precisamos produzir o ambiente de uma presença. Precisamos nos reunir na autoridade do seu nome. Precisamos realmente ter essa unção que é para santificação. Precisamos realmente viver esse maravilhoso de Deus. Nesses dias, eu estava pregando até mesmo na igreja sobre o vinho novo em odres novos. E quando nós falamos um vinho novo, não há dúvida sobre isso. A palavra grega utilizada nesse texto sobre o vinho novo é neos. É novo, recém-feito, que não existia antes desse momento, que passou a existir agora. Mas aí nós pensamos assim, será que só algo recém-feito pode ser colocado em um odre recém-feito? Será que era isso que Jesus estava querendo dizer? A parábola começa dizendo, você não
corta um vestido novo para consertar um vestido velho. Esse é o sentido da parábola. Então, quer dizer, você não destrói o novo para o quê? Para restaurar o velho. Mas a palavra também diz, você não coloca o que é novo no que é velho, porque senão ele se destruirá. A palavra não está valorizando nem o novo, nem o velho, está valorizando ambos, que diz, se coloca vinho novo em odre novo e ambos se conservam. Isso é algo extraordinário para mim, que não sou apenas eu que conservo o novo que Deus coloca em mim, mas o novo que Deus coloca em mim me conserva. É algo diferente, é algo especial, mas deixa eu colocar uma coisa na palavra grega, porque a palavra grega aqui é kainos. E kainos não é apenas novo, é traduzido como novo, mas significa renovado. Então, o novo é colocado no renovado. É interessante que nós queremos o novo para sermos renovados, mas nós temos que ser renovados para recebermos o novo. É isso que é o entendimento. Renove-se. E aí nós vamos imediatamente lá em Romanos, capítulo 12, e diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. O que me transforma é renovação. Fala, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E veja como antecede, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Voltamos ao altar. Voltamos ao altar, que é o lugar de morte, voltamos à unção sobre as nossas vidas. E tudo isto, há um novo de Deus, há algo novo de Deus. Deus sempre tem algo novo. Sabe, há um sistema velho, há uma colocação velha, há algo caduco. E eu quero diferenciar, por favor, porque a Bíblia fala, ninguém que tenha provado o vinho velho quer o vinho novo. Porque o vinho velho é o melhor vinho. Mas para ser vinho velho, não basta ser velho, tem que ser maduro. Sabe, a diferença de um vinho velho e um vinho maduro está na qualidade, está no envelhecimento. Um vinho, para envelhecer e se tornar plenamente maduro, ou seja, adquirir a sua totalidade de aperfeiçoamento, ele tem que ser envelhecido corretamente. Então, não é uma questão apenas do tempo, é a forma certa no tempo. E então a Bíblia diz, ensina-me. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio e não venha a dizer, não tive neles prazer. Ensina-me a envelhecer, a amadurecer. Será que o Senhor está falando apenas numa questão de idade? De forma alguma. O Senhor está falando de uma questão de maturidade. O Senhor está falando de uma questão de qualidade. O Senhor está falando numa questão de desenvolver em nós o máximo potencial do amadurecer o novo que Ele põe em nós. E então eu daria um conselho, não se precipite em entregar rapidamente o novo que Deus te deu, deixe ele se desenvolver.
As maiores mensagens que nós podemos pregar não são as mensagens que recebemos rapidamente, são as mensagens que amadurecemos por anos no nosso interior. Os melhores ministérios que podemos ser. Deus levou 80 anos para formar um Moisés, para um ministério de 40 anos. Sabe, o problema é que nós temos pressa, mas Deus nunca teve pressa. Deus faz tudo em tempo. E quem faz tudo em tempo nunca está apressado, também nunca está atrasado. Deus faz tudo em tempo. Então, veja, formar um homem, formar uma palavra, é algo tão importante que eu direi uma primeira comparação. Para criar um mundo inteiro e tudo que neles há, Deus precisou apenas de 7 dias. Mas para fazer um homem de Deus como Moisés precisou de 80 anos. Isso dá para pensar. Isso dá para pensar muito. Veja, a unção caiu sobre Davi, mas ela trabalhou em Davi anos até ele ser rei. Anos. Há muita gente se precipitando, há muita gente também desanimada, dizendo tem demorado tanto. No ministério da minha igreja nós temos sentido que este ano começou algo novo, e nós estamos vivendo algo novo mesmo. É uma coisa completamente diferente. E na minha vida, no meu ministério, como eu sempre fui um pregador, mas, de repente, eu estou vendo que eu sou outro pregador, porque durante anos, Deus colocou coisas novas que recém estão se manifestando. E ninguém que tenha provado do vinho velho quer o vinho novo. O vinho novo, ele tem um propósito, é para amadurecer. O vinho novo tem um propósito. É para que você o conserve e ele te conserve. O novo de Deus tem um propósito. Veja, a Bíblia diz que o homem sábio tira do bom tesouro coisas novas e coisas velhas. Não só coisas novas. Há coisas que não são nem novas nem velhas, são eternas e que nós não podemos mexer delas. Há princípios que são princípios eternos e nós não podemos tocar neles. Hoje em dia a igreja parece que quer mudar. Hoje em dia eu digo que se nós víssemos no tempo de Davi, quando carregaram a arca da maneira imprópria, eu acho que a igreja está carregando a arca, continua carregando da maneira imprópria. Sabe, os sacerdotes tinham que estar com as vestes certas, as trombetas tinham que estar à frente tocando, os sacrifícios tinham que estar sendo feitos, as varas tinham que estar nos ombros dos sacerdotes, tinha que ser da maneira certa. Mas eu acho que a igreja hoje em dia muda a roupa do sacerdote, fala, não, para que é uma coisa só branco, branco, branco? Vamos colocar algo colorido. Vamos colocar algo colorido. Não, eu acho que a igreja hoje em dia até pintava a arca, se pudesse. Porque a igreja quer chamar a atenção, e nós não precisamos chamar a atenção da terra, nós temos que chamar a atenção dos céus, porque é a resposta dos céus é que nós precisamos. Nós temos que fazer as coisas da forma adequada, sobre tudo. Acima de todas as coisas, nós temos que possuir a unção. Há muitos hoje que desanimam, que dizem o sistema está falido, a igreja está corrompida, a igreja está vendida, a igreja está comprometida com tantas coisas que não deveria estar. Deixe-me dizer uma coisa, a igreja e o povo de Deus já esteve muito pior, muito mais corrompido, muito mais comprometido, e Deus nunca desistiu. E Deus sempre tem um novo. E às vezes é novíssimo. E o segredo do novo é como nos dias do sacerdote Eli. Se você quer saber o que é um corpo sacerdotal, uma religiosidade corrompida, é só olhar os filhos de Eli.
Mas havia um Samuel. Havia um novo de Deus. Havia um novo de Deus. Havia um novo de Deus, que era Samuel. E o nome Samuel é resposta de oração. Esse é o significado do nome de Samuel, resposta de oração. Deus responde à oração. Se você quer saber qual é o segredo da unção, qual é o segredo do novo de Deus, é um só, é resposta de oração. Tudo é resposta de oração. Deus fez tudo para que nós, pela oração, tivéssemos solução de tudo. Não existe nada que a oração em fé ao Senhor não resolva. A Bíblia diz: e tudo que pedirdes crendo, em nada duvidando, recebereis o novo de Deus. Sempre é o novo de Deus. A igreja, no tempo de Wesley, estava completamente religiosa, mas Deus tinha um novo. Deus tinha um Wesley. E foi o suficiente. Sabe, Deus pode mandar labaredas do céu, mas às vezes para fazer um incêndio, ele só precisa de uma faísca na terra. E se nós nos achamos tão pequenos, deixe-me dizer, você pode ser a faísca que faz a diferença, que provoca o incêndio, a partir de você. Eu não sou uma labareda, eu sou uma faísca, mas é a faísca, no lugar certo, com as condições certas, que provocará o incêndio, que virará uma chama, que da chama virará uma labareda, que da labareda virará um incêndio. Você é uma tocha viva do Senhor. Você é uma lâmpada. E a lâmpada da casa do Senhor não pode se apagar. E para que ela não possa se apagar, ela não pode prescindir de ter unção sobre tudo o que você deve adquirir. Adquira unção. Eu preciso de unção. E quando eu penso em unção de Deus, eu volto a dizer, para mim, o resultado de unção não é realização. Para mim, o resultado de unção não é exaltação. Para mim, o resultado de unção é presença de Deus. A.W. Tozer, no seu famoso sermão, e com isso eu termino, a presença de Deus, chama a atenção de por que talvez Israel tenha sido esse povo escolhido, e era escolhido por causa de Abraão, escolhido por causa de Isaac, escolhido por causa de Jacó, mas o povo de Israel disse, quando o Senhor disse, eu mandarei um anjo com vocês. Nada contra o ministério dos anjos, nada contra a presença dos anjos, são muito bem-vindos os anjos. São bons cooperadores, como Billy Graham dizia, agentes secretos de Deus. Que venham os anjos. Mas a resposta do povo, não só de Moisés, diz, de forma nenhuma. Sem a tua presença não iremos. O que isso significa? Sem a tua presença não nos vale a pena ser livres. Sem a tua presença não nos vale a pena ser sustentados, sem a tua presença não nos vale a pena conquistar, sem a tua presença não vale a pena ter a vitória, sem a tua presença não vale a pena despojar o Egito, sem a tua presença nada vale a pena. Eu prefiro ser escravo, eu prefiro ser pobre, eu prefiro ser derrotado, humilhado, vencido, mas ter a tua presença. Isso é que faz a diferença. Eu quero a presença. Dizem que o Dr. Martin Lloyd Jones, quando pregava, eu li a narrativa de um testemunho de um outro pregador que ouviu naquela grande igreja, mais de 2.000 pessoas reunidas,
E o Dr. Martyn Lloyd-Jones, considerado o maior pregador do século XX, e para mim foi, disse que o homem, quando terminava de pregar, algo acontecia. O próprio pastor que o assistia disse: eu senti como uma mão me apertando contra o assento. Havia uma presença impregnando todo o ambiente. E quando ele terminou de pregar, por 10 minutos, ninguém conseguia se mover. Aleluia! Eu sei que inveja é algo pecaminoso, mas eu falo, Senhor, eu queria isso. A tua presença de uma forma tão densa que as pessoas se sentissem agarradas. Hoje nós queremos o quê? Rir nos cultos, nós queremos nada contra a alegria, mas eu quero a presença, a contrição, o quebrantamento. Onde estão os pregadores da unção? Púlpitos sem unção, mensagens sem unção. Não, nós não podemos aceitar isso, mas para que nós tenhamos isto, uma coisa é necessária. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Sabe, eu quero falar uma coisa aqui. O nosso amigo, pastor Osias Matos, que passou por essa dura prova de perder os gêmeos, netos, sua filha. Ele até, eu falei com ele ontem, ele disse, a Nicole, minha filha, mandou a foto do Tomás, recém-nascido, em cima do seu peito, e não viveu 24 horas. E para estar lá, ele precisava de 15 mil reais. Quando falei com o apóstolo Eduardo, que nós conversamos, ele falou comigo, eu vejo que é preciso fazer isso mesmo, Luiz. Em menos de uma semana, chegamos aos 15 mil reais. Em menos de uma semana. E já superamos os 15 mil reais. E ele não tinha feito conta de alimentação e de transporte. E Deus é tão sábio que está mandando um pouco mais para que tenha para alimentação e transporte. Mas nós chegamos. Isto é o poder de sermos unidos, de sermos reunidos, que provocam unção, que provocam recursos, que provocam respostas. E eu quero a presença de Deus, e Deus se agrada dessas coisas. E aqui fica também um agradecimento a todos que se envolveram. Porque é o que nós estamos falando, a ARC é uma associação de ministros de Deus que se relacionam, de igrejas que se relacionam, que se apoiam. Nós tivemos essa prova. Deus está abalando o mundo inteiro para que no final permaneça de pé apenas aquilo e aqueles que são inabaláveis. Olha, se eu só tenho uma coisa a dizer: venha a tua presença. Eu oro a Deus, me ensina a pregar, que venha a tua presença, que venha como o Dr. Martyn Lloyd-Jones, que as pessoas fiquem 10 minutos sem conseguir se mover, debaixo do impacto da pessoa de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, nós colocamos essa palavra do que o Senhor tem nos dito esses dias, compartilhamos com todos os nossos irmãos. E pedimos, ó Deus, que o Senhor vá além das nossas palavras, que o Senhor nos conceda essa experiência, que aonde estiver o serviço do nosso culto, que sejam serviços, que a adoração ao Senhor seja o nosso alvo, que o servir ao semelhante seja o nosso trabalho. E que a presença de Deus seja a nossa realidade.
É o que nós te pedimos. Desde já te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Ufa. Amém. Tá quase lá. É quase lá, tudo bem. Não estou com vontade de me mover. Queria mais. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tivemos uma saída Não é, rápida. Jonathan? Jonathan também está assim, não tá? Eu percebi. A mensagem foi toda gravada, Jonas. Foi? Ok, nós tivemos uma queda de energia, mas parece que não impediu a continuidade, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Então a gente prega de novo. Não, graças a Deus, nós tivemos queda aqui, mas deu continuidade, graças a Deus. Essa palavra que esse final, eu quero pegar alguns pontos aqui no final para a gente. Você falou do Osias e falou desse momento prático, né, de vivência, de como nós devemos viver os relacionamentos e, de fato, o mundo está sendo abalado e o que vai permanecer, de fato, é aquilo que não é abalado, inabalável, né? E você estava falando sobre essa questão da unção e fez a menção aqui a presença de Deus ao ponto de as pessoas não se moverem. Eu me lembrei daquela biografia de Charles Finney, quando ele diz que a unção se desatava de uma forma sobrenatural quando ele entrava simplesmente nos lugares, visitando fábricas e tudo, onde as pessoas caíam, mesmo que elas não soubessem o que estava acontecendo, a unção impregnada, a unção que estava derramada ali era tão tremenda de que provocava, de fato, Eu me lembrei do Ari, lá de Vila da Penha, quando eles receberam aquela visitação, na época que a Aline ainda era muito criança, e eles receberam aquele hino de louvor como uma resposta de oração que eles precisavam para consolidar a igreja lá, né, naquela região ali de Vila da Penha. E no dia em que eles cantaram pela primeira vez aquele hino, dando honra ao Senhor e glorificando o Senhor, a primeira vez que eles cantaram, a unção foi tão forte sobre a igreja que as pessoas, de fato, se escondiam debaixo da cadeira. E foi algo muito impactante. Quando ele recebeu aquilo, ele percebeu o que estava acontecendo em todo lugar. E ele teve a reação de sair do púlpito e ir para o escritório. Quando ele ia subindo a escada, ele via os diáconos, obreiros, caídos no chão, confessando Glória a Deus. Pecado, pedindo perdão a Deus, a presença de Deus é algo tremendo, é algo tremendo. E eu me lembrei dessa questão do Charles Finney, porque ele fala que teve momentos na vida dele que esta unção, quando ela não se movia dessa forma, ele entrava numa busca em Deus para que essa presença fosse sempre constante. Então é interessante você pensar que quando você atinge níveis, né, aquele que tocou, chegou a um nível de relação, de profundidade, ele não se contenta com se você está na profundidade, você já não se contenta com o raso, você quer, de fato, águas profundas. Então, mesmo que para nós seja um testemunho sobrenatural o que ele está contando, na verdade, ele, na medição que ele tinha da presença de Deus que podia se derramar, ele verificava que havia momentos que não se movia da mesma forma. E nem sempre nós cuidamos desse escoar do azeite, né? Esse momento em que que o azeite vai se perdendo, né? A viscosidade. Você falou da renovação, você apontou aqui que tem que haver o renovo para que o novo seja recebido. Então, nem sempre o cuidado na renovação para que o novo venha de forma a ser recebido, né? Então, achei assim
tremenda essa palavra, Luiz, uma palavra que o Espírito Santo lhe conferiu assim, de uma forma poderosa, abençoadora e desafiadora. Essa palavra, lembrando de Samuel, o conflito entre a religiosidade de Eli, do sacerdócio de Eli, e a reprovação do sacerdócio de Eli. Mais tarde, Deus levanta o sacerdócio de Zadok, mostrando que aquele tipo de sacerdócio estava completamente distanciado. Ele nem lembrava mais que Deus falava. Ele disse: Samuel, vai lá, vai dormir. Ele voltou a dormir, e quando ele ouvia aquela voz, eu não esqueço a mensagem que uma vez você pregou em Campo Grande, quando você falou sobre que a voz do Senhor na vida do pequeno Samuel era como a voz de Eli, a referência de paternidade, que a voz de Deus se assemelhava com a voz daquele que tinha a paternidade. E ele então voltava a Eli, buscando em Eli: você está me chamando. Só na segunda para a terceira vez que ele entende que é o Senhor que está falando. Então ele diz: vai lá e diz: aqui estou pronto, fala que o teu servo ouve. E aí ele passa a receber essa instrução da parte do Senhor. E aí, só para finalizar, dentro do comentário que eu coloquei aqui, alguns pontos que eu achei tremendo, quando se fala sobre o inabalável, fala que a presença de Deus só vem quando você tem aliança, quando você tem pacto e quando você entra com sacrifício. Estamos aproveitando esse tempo aí que a Record investiu pesado nesse romance, né? Que ela pegou os pontos bíblicos de Gênesis e romanceou, né? Criou histórias paralelas ali para dar o romance, por causa de novela. Mas os pontos centrais mostram na caminhada de Abraão, desde de Abel, mas depois de Abraão, mostrando que todas as vezes que houve uma manifestação da parte de Deus em falar, em trazer aliança com o homem, havia sacrifício, havia o selar deste acordo com o sacrifício. Quando Abraão fez o sacrifício, Deus reafirmou a aliança com Isaac, da mesma forma. Então, esse entendimento dos pais, dos patriarcas, que veio, não foi substituído, pelo contrário, Jesus veio mostrar exatamente que temos um altar, então temos um lugar onde sacrificar, onde de fato nos apresentar. Então, sem essa consciência de que há uma aliança e que ele fez aliança conosco, então da parte de Deus para conosco já está feita. Mas o que, como aquele hino antigo, não sei se é do cantor cristão ou se é do Salmos, que diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Então, como eu respondo a esse sacrifício, né? Então, como eu me apresento, ele se sacrificou, como é que a gente adquire essa mentalidade que Paulo disse? Como é que eu posso participar de algum modo, como está lá em Filipenses, como eu posso participar de algum modo em conhecê-lo em seus sofrimentos, em entender e me compartilhar, em me contextualizar com Cristo nesses sofrimentos, para que eu, de alguma forma, compreenda o poder da ressurreição. Então, é uma palavra assim, muito desafiadora, e que fala sobre não vai haver avivamento sem que haja essa posição Amém. clara de altar, de manter a chama acesa, de manter o sacrifício, o se apresentar. A nossa morte produz vida. Então, se nós não estivermos dispostos a essa morte, não vai haver fruto de vidas, de avivamento, frutos de vidas se convertendo, frutos de vidas se manifestando. Eu não sei se eu fiz a lição certa, se eu posso passar já para uma outra fase, se o mestre aí, o pastor Aloysio, me aprova, né, Está tudo certo. É isso. Aleluia, graças a Deus, essa palavra é muito poderosa mesmo. Tem que vir aqui na igreja pregar essa palavra, hein? Tá legal. Vou te lembrar dessa, hein? Vou te lembrar dessa. Tá, a gente combina. Então, vocês estão melhorando aí? Dá uma melhorada e prega você mesmo. Dá uma melhorada na palavra. Não, tem muitos pontos aqui que não, tem que trazer o original. É um alerta
para a gente ouvir todo dia, meu. Aí, o André falando. Muito boa a palavra, Luiz, muito tremenda, unção de fato. Agora, essa palavra aqui no início, eu queria ouvir mais de você sobre isso aqui, que você fala aqui no início, que a unção que não toca a carne, no sentido de que carne, nem carne e sangue herdarão, né? Então, você fala que vem sobre as vestes, e aí fala de revestimento, fala daquilo que Deus coloca sobre você, né? O que é o sagrado, né? Aquilo que Deus coloca. O santo, o sagrado, né? Isso é tremendo. Isso aqui dá muita coisa aqui que eu vejo. Não dá, e você ainda pode dizer daquele detestai até as vestes contaminadas pela carne. Olha. Isso aí dá uma coisa. A própria situação das vestes rasgadas, que quando suas vestes são tomadas de você, são tomadas, rasgadas, mesmo que você não cometa, você vê o poder de vestes nas mãos de quem quer te prejudicar. Eu lembrei quando você falou sobre Pedro, me lembrei do início, que não está na gravação, mas está na introdução nossa, antes de entrar a gravação de hoje, quando o André estava falando, nós estávamos falando sobre pandemia, sobre a experiência de ter passado pelo CTI e tudo mais, e ele falou sobre Pedro, e quando você fala sobre o aroma, a carne morta, o que pode, que vem o perfume, o bom perfume, a unção, o que traz o bom perfume, o que conserva, o que traz, que quebra isso. E aí eu lembrei de Pedro, morte, né? Claro, e Pedro se aproximando daquela fogueira, e quando aquela mulher olha para Pedro e diz assim, você é um deles. Então, você falou que a unção denuncia. Não consegue se esconder, né? Não tem como te esconder. E é interessante porque alguns escritores falam da questão das vestes, porque os guardas do Sinédrio se confundiram, e Jesus disse, eu sou ali, ele se identificou, porque, de algum modo, ao olhar assim, todos eram Jesus, né? Todos estavam de forma como ele. Quer dizer, havia uma... até mesmo muito... Tomé é dito assim, era conhecido como Tíquico, que é a palavra aramaica para gêmeo, né? Que ele deveria guardar assim uma semelhança física, quem sabe, até mesmo com Jesus, era fácil de se confundir. Tremendo. Essa palavra foi tremenda. Eu queria abrir aqui se alguém mais queira perguntar alguma coisa ao apóstolo Luiz, achei, foi muito abençoada, a palavra muito abençoada, muito abençoada. Pastor, só para você explicar melhor, porque você falou que a unção não vem sobre a carne, né? Vem sobre as vestes, mas que para a gente detestar as vestes contaminadas pela carne. E aí você falou sobre as vestes rasgadas. Aí essa parte das vestes rasgadas, eu não compreendi dentro desse contexto, porque eu entendo as vestes rasgadas. Você tem que rasgar suas vestes, mas nesse contexto... Existem duas palavras de vestes rasgadas. Sim. Uma é quando você rasga as suas vestes, que é arrependimento. Sim. E a outra é quando a mulher, né, do egípcio rasga as vestes e desnuda. Ele toma as vestes, toma o quê? Aquilo que deveria estar cobrindo. E sem ideia de cobertura, é uma ideia de honra, é uma ideia nesse sentido, né? Entendi. E expor a nudez é a ideia de vergonha. Então, não permitir que venhamos a ser, de fato, assim, envergonhados, porque aí é uma vantagem contra nós. Ela adquiriu uma vantagem contra ele. Sim, seriam as brechas, né? Seriam brechas e seriam vantagens no sentido mais amplo. A Bíblia fala assim, não permitamos que o inimigo que alcance qualquer vantagem, qualquer tipo de vantagem contra nós. Entendi.
Muito de Obrigada. honra, é muita ideia de honra, ideia de respeito, de honra. É engraçado que alguns pregadores, como o Eduardo chegou, acho que até a ouvir, o David Wilkerson, né? Chegou a ouvir, e esse Heaven Hill, eles eram considerados pregadores muito sérios, muito severos. Aí, uma vez, algumas pessoas disseram que devia ser, acho que foi ao Heaven Hill, não foi ao David Wilkerson, não. E disse assim, você devia ser mais leve, né? Você ia conseguir muito mais sendo mais leve. Ele disse, olha, eu não consigo me imaginar chegando na frente de Jesus e ele me repreendendo no dia do juízo final, dizendo, olha, por que você me levou tão a sério? Então, é aquela coisa, é levar a sério mesmo, é levar a sério o Senhor, o ministério. Esses homens, eu estou fazendo uma pequena pesquisa de avivamento, os caras oravam de joelhos, liam a Bíblia de joelhos. Hoje, para você encontrar alguém de joelhos, é uma dificuldade. Eles falar de gastar tempo em leitura bíblica, falar em gastar tempo em oração, para eles era normal. É o Finney, né? O Finney ia para a mata, digamos assim, né? Na região de Nova York, e gritava no meio do bosque. Olha lá na minha mata. Lá na mata. Você sabe muito bem o que o Finney devia passar. Então, ele ficava lá gritando, Deus, me usa, Deus, me enche com o teu espírito. E um dia, eu ouvi o testemunho do T.D. Jakes. O T.D. Jakes, ele diz, eu ia para o meio da floresta também, ficava gritando. Me ensina a pregar, me ensina a pregar, me ensina a pregar. E não é que ensinou? O homem prega que é uma barbaridade, né? Então, não é que ensinou. Então, Deus atende, mas quando a gente faz aquilo e vende tudo que tem, Amém. é uma expressão que Jesus usa várias vezes. Ele disse, vendendo tudo que tem, vai e comprou o campo, e vendendo tudo que tem, vai e comprou a pérola, vendendo tudo que tem, troco tudo por isto. Será que a gente faz? Luiz, você falando sobre a unção, você falou sobre Wesley. Eu me lembrei, João, você sabe disso, que em Chicago, lá perto da escola lá da Christian Life, tem o museu do Billy Graham. A história de Billy Graham, quando aluno, ele vai à casa de Wesley, eles visitam a casa de Wesley. É aluno, não é aluno de college, não é aluno... aluno, ele era garoto. Ele visita a casa de Wesley junto com a equipe e o professor procura o grupo. Exato. E percebe que Billy Graham não está no grupo, volta lá e encontra ele ajoelhado. Quando eles perguntaram o que é esse tapete na casa de Wesley, ele diz assim, aqui diz que ele orava muito tempo e por isso está gasto. Aquela parte onde o joelho colocava, ele gastava horas orando, Wesley gastava horas orando ali. E quando ele voltou, ele encontrou Billy Graham orando na cama de Wesley, e ele orava e dizia, Senhor, faça de novo. E fez. E sem dúvida, nós somos testemunhas nesse século de que Deus respondeu a oração de Billy Graham, porque ele foi extraordinário, uma caminhada extraordinária, como um enorme evangelista, né? Um homem que tocou o leste europeu, tocou mesmo lá nos países da Cortina de Ferro, mesmo a China, como atrás da resistência, eles se inclinavam diante da grandeza que Deus havia derramado, a unção que deu, a habilidade que Billy Graham tinha para comunicar o evangelho de forma simples, mas com uma forma tão eficaz. E aí você vê quanto que a unção é, de fato, algo assim tremendo, e é algo que vai impregnado, né? Faz toda a diferença.
o profeta Eliseu, ao cair, ser lançado, sepultado, aquele soldado, ao cair e tocar nos ossos de Eliseu, torna a viver. Então, o quanto aquele homem levou com ele, né? O Elias transmite a ele a unção, né? Mas quanto ele vai, e mesmo na sepultura, havia um nível de unção impregnada, que tremendo, né? A motivação que nós devemos buscar essa unção, esse revestimento. Amém. Devemos buscar a unção de Deus. Né? Amém mesmo. Amados, então é isso aí, nós estamos felizes, dá vontade, como a pastora André falou, nós devemos estar... Eu sou pastora, não. Estamos profetizando já, agora. Mas eu já fui para a mata lá gritar com Deus várias vezes. Aleluia! Então é assim que começa. Aí depois você ouve o Senhor fala, agora vai lá e faça o que tem que ser feito. É assim mesmo. Amém. Geralmente a gente tenta correr, geralmente a gente tenta, não, Senhor, via outro, faz isso. Não quero, não. Quando não tem jeito, não tem jeito. Amém, amém. Recebo. Então, eu quero agradecer a presença dos irmãos, mais uma vez. Nós vamos ter semana que vem, ainda não sabemos exatamente, temos uma agenda até o final de julho, mas semana que vem, não sei se o Luiz vai dar tempo aí de dizer quem semana que vem é o Lamartine. É o Lamartine. Então, o Lamartine. Falando sobre Abraão. Sobre Abraão. Nós vamos estar, de fato, recebendo o Lamartine, uma bênção. No momento, Deus tem dado muito, ele tem compartilhado palavras assim muito, tem se dedicado a esse trabalho desde a pandemia, a usar as redes sociais para comunicar o Evangelho de uma forma, com certeza será uma oportunidade muito grande de receber uma palavra através do Lamartine. E no dia 22 vai ser o Ellen. Sim. Sierra, né? Sim. Eu vou estar, coincidentemente, eu vou estar junto com o Ellen. Vamos ver junto lá de Taubaté. Então ele vai estar falando, eu vou estar do lado dele lá na torcida, né? E aí no dia 29 é o Bispo Souza, que já tem tema também, sim, para que a palavra de Deus se cumpra, né? E no dia 5 de agosto é o pastor Gleice, lá dos Estados Unidos. Bem, então, já ele temos... vai ser bênção também, para poder, ele vai participar, vai nos dar assim muitas, contar muitas experiências de lá, com certeza que vai trazer edificação. Eu quero agradecer mais uma vez a todos os irmãos que estiveram presentes aqui, agradecer por essa palavra, Luiz, que você trouxe. Graças a Deus, obrigado mesmo por compartilhar conosco essa palavra e dizer para todos que amamos vocês, desejamos saúde, desejamos o melhor para vocês, aquilo que nós pudermos ajudar, como a Luísa deixou no final da mensagem, esse é o papel da arte. Nós queremos, de fato, crescer nos relacionamentos, reconhecer o corpo de Cristo e, como está lá no Salmo 133, esse óleo que desce e parece que a ativação disso tem a ver com o corpo unido, com o corpo, de fato, reconhecendo que Cristo é o cabeça e nós somos parte deste corpo. E respeitando os ministérios, respeitando a visão do nosso irmão, e através do respeito mútuo de cada um, uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm revelação, e assim nós podemos cumprir o propósito de levar o reino de Deus. Deus possa abençoar a todos mais uma vez. Shalom, obrigado por tudo. Nos vemos quinta-feira, 17 horas. Graça e paz.